Fala aí galera, beleza? Bem, esse é mais um vídeo do canal Vloguista e hoje, como é quinta-feira, temos mais um game vlog. Galera, de novo game vlog, que pra quem ainda não sabe é um vlog comum onde eu falo somente sobre videogames. E hoje, como vocês devem estar vendo aqui no título, eu vou falar sobre consoles retrô. Bem galera, pra quem não sabe, consoles retrô são aqueles consoles que já marcaram época ou que foram um fracasso, mas não estão na nova geração. Ou seja, estamos na sétima geração, prestes a ir para a oitava geração. Os consoles de sexta geração para trás, eles são considerados já retrô. Um bom exemplo que nós devemos citar é o PlayStation 2. O PlayStation 2 muita gente ainda tem e ainda tem lojas que vendem o PlayStation 2 e jogos para ele. Mas ele já é um console retrô. Outro console que eu acho que muita gente não conhece é o Odyssey. Que muita gente diz que o Atari ele foi o primeiro console a, a ser lançado, mas não foi. Foi o Odyssey. O Odyssey ele é aquele sistema normal que vinha assim com Space Invaders, jogos bem nesse estilo, mais beats mesmo, que hoje em dia você quase não percebe os beats. Aí depois veio o Atari, veio umas outras versões do Atari, acho que veio o Atari 3000, 5000 por aí. E depois do Atari, que foi na segunda geração de consoles, porque o Odyssey foi a primeira no caso, viemos a terceira geração, que pouca gente conhece, mas veio com o Game Watch. O Game Watch, ele é um console da Nintendo, que pouca gente conhece. Ele foi o primeiro console portátil e vinha com games tipo Donkey Kong, o clássico Donkey Kong do Jumpman, que hoje é conhecido como Mario. É aquele joguinho do gorila que jogava barris e você tinha que salvar a princesa lá em cima pulando os barris. Mais ou menos isso. Depois tivemos a terceira geração, a quarta, a quinta e a sexta, que eu não vou conseguir explicar todas, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou explicar a maior parte delas. A terceira geração, ela veio com um console que ele praticamente foi muito conhecido assim por todo mundo por começar o Super Mario Bros, que foi o Nintendinho, ou eu não lembro o nome no Japão agora, mas eu sei que não era Nintendinho. O Nintendinho ele veio com aquela evolução, podemos dizer assim, para a época nos gráficos, que vinha com o jogo Super Mario Bros, vinha com outros jogos que vocês podem perceber que a maioria das pessoas conhece até. E depois dele viemos com a evolução o Super Nintendo ou os NES. Eu chamo de SNES, mas tem gente que fala Cines, tanto faz eu acho. O Super Nintendo ele veio com tudo, sabe? Foi aquele console que marcou a infância de muita gente pelos jogos em si e a evolução dos gráficos também. Ele veio com jogos que muita gente conhece, que são Super Mario World, o Donkey Kong também, mas uma outra versão dele. E tinha a Zelda também, que foi aonde começou tudo, foi na verdade na outra geração, né, que foi na terceira, no caso com o Nintendinho. Mas o SNES teve seu concorrente, o primeiro console da Sega, o Mega Drive. Muita gente tinha Mega Drive e muita gente tinha Super Nintendo. Os dois eram muito concorrentes assim. E tecnicamente eu prefiro o Super Nintendo, apesar de eu preferir muito mais os jogos do Sonic, eu prefiro o Super Nintendo, porque marcou bastante assim, foi meu primeiro console. Marcou bastante assim pra mim, apesar de eu ser novo, né? Eu tenho 14 anos, como eu falei no primeiro vídeo, eu tive um Super Nintendo já. Ele é um console até que velho, ele é mais velho que eu. Então, acabei ganhando ele um pouco depois. E no Super Nintendo tivemos aquela disputa entre Mario e Sonic, mas o Super Mario World ganhou pra muitos, apesar de eu ter gostado mais do Sonic 1. A próxima geração vocês devem conhecer,
é o Virtual Boy. Não, vocês não conhecem, sério. O Virtual Boy ele foi o fracasso da Nintendo. Ele não pode ser considerado assim da quarta geração, porque ele era considerado um portátil da Nintendo. Ele vinha com óculos, um estilo de óculos assim, mas muita gente reclamava dele porque dava dor de cabeça, precisava de um apoio assim, e ele quebrava muito fácil, então ele foi um fracasso. E aí agora sim temos a quarta geração, que veio o Nintendo 64. O Nintendo 64 é aquele console que todo mundo conhece, do Super Mario 64, que veio com a evolução do 3D. Mas ele não vendeu muito bem por causa do seu concorrente novo, que era o PlayStation 1, que muita gente tinha ainda. O PlayStation 1 ele veio com uma inovação sensacional de gráficos, ele veio para os gráficos 3D, né? Assim como o Nintendo 64 também, mas ele veio com muito outros jogos legais. E ele superou com certeza o Nintendo 64. E outra coisa também foi que o PlayStation 1 veio com as mídias, né? O CD, que é conhecido hoje em dia. O Nintendo 64 ainda era na base do cartucho. E aí tivemos o Dreamcast da Sega. O Dreamcast ele foi um fracasso. A Sega não conseguiu muito sucesso com ele. Mas teve o jogo Sonic 2. Não, desculpa, Master System, que era o Sonic 2. E aí tivemos a próxima geração, que veio o GameCube. O GameCube ele foi o primeiro console da Nintendo a vir com CD. Ele é o antecessor dessa geração nossa, né? Que é a sexta geração, nós estamos na quinta. Mas ele também não vendeu muito bem pelos dois concorrentes que ele tinha, que era o Master System e o PlayStation 2, que foi o que eu falei bem no começo do vídeo, que é aquele console que muita gente ainda tem, marcou época para muitos e veio com gráficos sensacionais. O PlayStation 2 ele veio ter a evolução dele, né, com o PlayStation 2 Slim, que ele era aquela versão mais compacta, mais fininha, que era a versão que eu tinha, não tenho mais porque eu comprei o Nintendo Wii, que eu mostrei pra vocês no outro game vlog. E muita gente teve PlayStation 2, mas muita gente que teve o PlayStation 2 conhece o Master System e o Nintendo GameCube. Mas viemos mais um concorrente aí nessa guerra de consoles, que foi o Xbox, o primeiro console da Microsoft, que não fez tanto sucesso quanto seu sucessor, o 360. Ele foi praticamente um fracasso, porque os jogos tinham suas exclusividades, né? Que veio o começo das sagas, né? Que todo mundo conhece hoje, Halo, essas coisas. Mas ele infelizmente foi um fracasso comparado ao que era o PlayStation 2 e o Master System. O Master System ele veio com uma evolução muito boa. Os gráficos dele foram os 3D já, né? Mas o jogo revolucionário que marcou todo mundo foi o Sonic 2 e o Sonic 3. E também o Sonic Adventure. Mas ele não fez tanto sucesso também quanto o PlayStation 2. E aí veio a falência da Sega. A Sega não fez mais consoles. Seu último foi o Master System. E aí viemos para a sétima geração. Que a sétima geração não vou estar falando nesse vídeo, porque obviamente aqui são consoles retrô, né? E a sétima geração é a atual. Então não temos do que falar dessa sétima geração. Mas é a geração que todo mundo conhece. PlayStation 3, Xbox 360 e o Nintendo Wii, que muita gente considera o pior de todos. Mas agora eu vou falar um pouco dos portáteis. Os portáteis eles são considerados da mesma geração dos que foram lançados os consoles. O primeiro portátil que eu falei foi o Game Watch, né? Depois tivemos o Virtual Boy, os dois da Nintendo. E daí surgiram aqueles que todo mundo conhece, Game Boy. O primeiro foi em si o Game Boy, que vinha com a revolução por ser portátil, né? Mas ele trazia jogos bons, assim, que muita gente até conhece. E depois tivemos o Game Boy Color, que vinha, obviamente,
com os jogos coloridos, por isso foi uma revolução para todo mundo. E aí tivemos os que hoje em dia todo mundo conhece, que é Game Boy Game Boy Advance, depois Game Boy Advance SP, e aí veio Nintendo DS, Nintendo DSi, DS Lite, veio 3DS, DS XL e vai assim. Mas na concorrência de portáteis temos também a Sony. A Sega ela não lançou portátil, ela preferiu não entrar nessa briga, mas quem saiu mesmo na frente foi a Sony com o PSP. O PSP teve várias versões, muita gente tem versão 3000, versão 2000, 3001, e hoje em dia temos o PS Vita, que é aquele console que todo mundo conhece, console não, portátil, né, que todo mundo conhece, concorrente do 3DS, mas muita gente ainda prefere em si o 3DS, que é o da Nintendo. A Microsoft ela não tem portátil e esperamos aí o que vier da nova geração de portáteis, o que vier da nova geração de consoles, mas isso não vai entrar ao caso nesse vídeo porque esse é consoles retrô. Um console retrô que marcou a infância de muitos foi o Super Nintendo, e o mais revolucionário de todos foi o PlayStation 1, na minha opinião, claro. Mas acho que é só isso que eu tenho que falar aqui, porque esse game vlog é básico. Consoles retrô não tem muita coisa pra falar, porque estamos praticamente no começo ainda. Sétima geração é muito pouco. Espero mais da oitava. Espero mais das próximas gerações também. Mas consoles retrô é só isso mesmo, galera. Se você gostou, clique no gostei. Se quiser, pode favoritar aqui embaixo. Se inscrever no meu canal também aqui, que eu não sei aonde vai estar, porque o YouTube vai estar mudando toda hora. E então é só isso, galera. Vou estar deixando meu Skype e meu Twitter aqui embaixo para quem quiser me adicionar, tá? E é isso, galera. Obrigado. Falou!